Glória a Deus. Então, vai ser uma conferência especial, sábado à noite às 20 horas, domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas. Posso trazer gente de outras pessoas? É claro, deve. Traga seus amigos, nós temos 30 cadeiras ali. Se lotar aqui, a gente arruma as cadeiras, dá um jeito aí, em nome de Jesus, de lotar aqui de pessoas para a glória de Deus. Contamos com a sua ajuda, com a sua divulgação. Nós vamos estar colocando nas redes sociais, divulgue aí também conosco e também nos grupos de WhatsApp. Amém? Todos abriram? Romanos 13, 1. Só achar aqui. Romanos 13, 1. Nós vamos falar hoje com o seguinte tema: Deus delega a autoridade. E nós vamos estar projetando os principais pontos daquilo que nós vamos estar falando hoje. Fala comigo. Deus delega autoridade. Nós vamos compreender o conceito da autoridade em todos os níveis, né? Sociais, espirituais. Nós estamos daqui a uma semana escolhendo quem vai ser a autoridade da nossa nação. Quem vai ser o presidente da nossa nação. Nada melhor de nós compreendermos essas esferas de autoridade para que possamos compreender como é que funciona isso no mundo espiritual. A autoridade de Deus, irmãos, é delegada a anjos e a homens. Nós precisamos compreender e temos aprendido que Deus é a única fonte em todo o universo da autoridade. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Um dos nomes de Deus é todo poder. É o famoso, em hebraico, El Shaddai. Mas ele distribui aos seres que o criou, tanto anjos quanto os seres humanos, da sua autoridade. E nós vamos compreender isso, que a autoridade é uma posição que Deus estabelece e concede às suas criaturas. O texto aqui de Romanos 13, de 1 a 5, é fundamental para que a gente possa compreender esse tema e vamos extrair verdades aqui, princípios contundentes sobre o assunto, para que nós possamos aprender à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos juntos nessa jornada? Então leia comigo Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, 1, vamos estar projetando aqui também no fundo. O texto sagrado diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela, ou seja, a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Espada aqui no sentido de correção, disciplina, juízo. Pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Vamos orar, gente. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai, porque cremos que toda palavra é divinamente inspirada por Deus e útil para corrigir, redarguir, ensinar, ó Deus, exortar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É capaz de separar a alma do espírito, juntas e medulas. É capaz de discernir os pensamentos e o coração do homem, Pai. Por isso, fala conosco através da tua palavra. Ministra aos nossos corações para que possamos compreender o conceito de autoridade, o conceito de submissão
e o conceito de que Deus delega autoridade às suas criaturas. Amém? Primeiro princípio que nós vamos aprender, irmãos. Todos, pode projetar lá, todos precisam se sujeitar. Fala comigo, todos precisam se sujeitar. Você sair aqui pela rua, pegar a pista, né, ou lá na BR, você já vai estar debaixo de uma esfera de governo. Sim ou não? Você andar 200 km por hora, o que pode acontecer? Você levar uma multa ou um acidente trágico, porque talvez você esteja burlando a lei que foi estabelecida. Então, em todo ambiente que a gente vai, existe uma esfera de autoridade. Você vai na casa de alguém, tem uma autoridade ali, o dono daquela casa, o pai de família ali, ele é sacerdote de Deus naquele lugar. Você vai numa escola, tem o diretor. Você vai numa empresa, tem o empresário. Em todo lugar que você pisa, você está pisando em esferas de autoridade. Por isso nós precisamos aprender que todos precisam se sujeitar. Quer você goste ou não, todos precisam se sujeitar. A Bíblia diz aqui no primeiro versículo, toda alma aqui no sentido de pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores. Então note que não está falando de Deus aqui no singular, mas sim daqueles a quem Deus investe autoridade. Fala comigo, Deus investe autoridade. Talvez você mesmo tenha uma esfera de autoridade. Talvez você seja um gerente, um supervisor, né, o dono de uma empresa. Cada pessoa tem uma esfera de autoridade. O pai de família, a mãe sobre os filhos e assim por diante. Deus investe de autoridade. Isso acontece em todas as esferas da vida humana. Por exemplo, na família, tem cadeia de autoridade, gente? Sim ou não? A Bíblia diz lá em Efésios 5, 23, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa, e os pais são cabeça de quem, gente? Dos filhos. Por isso a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a... Quem é que tem que se sujeitar aos pais? Os filhos. A mulher ao marido. O marido a quem? Tem muito marido que acha, não, eu sou manda-chuva aqui, eu sou o rei momo, né, desse lar, dessa família. Não. O marido tem que se submeter à palavra de Deus e a Jesus. O marido que se submete à palavra e a Jesus, nessa esfera de autoridade, aí sim consegue exercer autoridade e graça sobre a família. Colossenses 3:20 também menciona isso. Outra esfera é a sociedade civil. Como eu falei, as eleições, né? Nós elegemos deputados estaduais, federais, governadores, presidente da república. Dentro da sociedade civil organizada existem diferentes esferas de autoridade. Sim ou não, irmãos? Abra comigo 1 Pedro 2:13. Vamos ver na palavra aqui, isso aqui é importante. 1 Pedro 2:13. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2:13. Sujeitai-vos, 1 Pedro 2:13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor de quem? Do Senhor. Fala comigo, por amor do Senhor. Olha só o que a Bíblia diz, quer ao rei como superiores, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo de quem? Dos malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, no versículo 15, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Olha que coisa tremenda. Honrar aqueles que têm autoridade na sociedade civil. 1 Pedro 2:13 a 15. Outra esfera que tem cadeia de autoridade é o trabalho. Sim ou não, irmãos? Como eu falei, tem os trabalhadores, tem os supervisores, tem os gestores, tem os diretores e tem os proprietários. Toda empresa tem uma cadeia de
comando, até na esfera do trabalho tem isso. Efésios 6:5 menciona isso. Na igreja tem isso também? Tem cadeia de autoridade, irmãos? Sim, abra comigo, Hebreus 13:17. Hebreus 13:17. Olha o que o texto sagrado fala sobre esse primeiro ponto, todos precisam se sujeitar. Com relação à igreja, Hebreus 13:17, olha o que a palavra de Deus, o Espírito Santo, menciona para mim e para você. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha só o que diz o texto sagrado. Nós precisamos cuidar uns dos outros, sim ou não? Dentro da igreja existe uma cadeia de autoridade. Eu mesmo estou debaixo de autoridade de 2 pastores na minha vida. O meu pai, que tem 46 anos de ministério, e o pastor Edson, da Primeira Igreja Batista de Blumenau, a Igreja Shalom. Todo ser humano tem que estar debaixo de alguma autoridade. Amém? Eu não sou uma ilha solitária, solteira. E além disso, presto conta para o presbitério. Pastor Rildo junto comigo, os nossos obreiros. Presto conta para vocês. Sim ou não, irmãos? Eu tenho que prestar conta para minhas ovelhas. E vocês para mim. E vocês para o presbitério. O presbitério a mim. E assim por diante. Não somos ilhas solitárias. Todos nós estamos debaixo da cobertura da sujeição de alguém. Em todas as esferas. Família, sociedade civil, trabalho e igreja. Amém? Então, Paulo aqui está ensinando que todo ser humano precisa se submeter às autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida. Em outras palavras, ninguém deve ser independente. Fala comigo, ninguém deve ser independente. Desde lá do Gênesis, nós aprendemos que independência gera morte. Adão e Eva quiseram ser independentes, o que aconteceu com eles? Ó a desgraça que trouxeram para a humanidade, o pecado. Independência gera pecado, erros e falhas. Todos nós precisamos prestar contas a alguém. No serviço da casa de Deus, esse princípio é fundamental e todos devem ter sobre si um ministério de cobertura no qual buscam conselhos, direção e prestação de contas das suas atitudes. Fala comigo, conselho, direção e prestação de contas. E é tudo que a nossa natureza pecaminosa não quer. Sim ou não, irmãos? Dentro de nós, a gente não quer isso. A gente quer a rebeldia. A gente quer a independência. A gente não quer que ninguém se meta na nossa vida, nem cuide de nós. Mas não é o que a Bíblia diz, gente. Para o seu cuidado, para que você não se desvie, não se extravie do bom caminho de Deus. Todos nós, a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros em amor. A sujeição uns aos outros é um ato de amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Glória a Deus. Segundo princípio nós vamos aprender hoje. Coloca lá, Deus é a fonte de toda autoridade. Fala comigo, Deus é a fonte de toda autoridade. Repita comigo de novo, Deus é a fonte de toda autoridade. Isso, glória a Deus. Então Paulo aqui nos ensina, ainda em Romanos 13:1, na segunda parte, não há autoridade que não proceda de Deus. E as que existem foram por ele quem? Por Deus, instituídas. Em outros termos, Deus é a fonte de toda autoridade. Fala comigo, Deus é a fonte de toda autoridade. Então, esteja ela sobre pessoas fiéis, às vezes até infiéis. Sim. Os pais, os governantes, os patrões, os líderes da igreja, são pessoas investidas de uma delegação divina.
e devem exercê-la de acordo com os princípios divinos. Presta atenção nesse detalhe. Toda autoridade que foi delegada por Deus deve basear a sua liderança nos princípios divinos. Senão, o que vai acontecer com essa autoridade, gente? O que vai acontecer? Deus vai tirá-la da sua cadeira, da sua posição de autoridade. Foi o que aconteceu com Satanás lá no céu, sim ou não? Ele tinha autoridade sobre muitos anjos e conseguiu levar 1/3 dos anjos na sua rebeldia. Mas ele continua lá no céu? Sim ou não? Por causa da sua rebeldia, porque ele se insurgiu contra a autoridade de Deus, se orgulhou, né? O pecado original, o orgulho, a rebeldia, a independência, querer ser igual a Deus. O que aconteceu? Deus o tirou daquela posição de liderança e o excluiu da presença gloriosa do Senhor. Sim ou não, gente? Sim. Então Deus trata com relação a isso quando as pessoas que receberam de Deus uma delegação divina, uma autoridade, se não agirem de acordo com os princípios divinos, se não fazem, certamente vão prestar contas diante do Senhor e vão perder essa posição recebida por Deus. Entretanto, precisamos reconhecer que essa delegação provém de quem? De Deus, e não da dignidade humana. Todos devem se sujeitar, pois em última instância, a quem, gente? Quem é que está em cima das autoridades? Quem? O próprio Deus. Fala comigo, Deus é maior do que qualquer autoridade. Agora, claro, eu não posso usar essa desculpa, que na verdade não é uma desculpa, é um princípio. A Bíblia, acabamos de ler que Deus é a fonte de toda autoridade, para nos rebelar contra as autoridades humanas. Tem crente que faz isso, sim ou não? Não entendeu nada da palavra de Deus. Porque a Bíblia, nós lemos vários textos aqui que falam que nós temos que nos sujeitar às autoridades, mesmo aquelas que não são crentes, mesmo aquelas que não são de Jesus, mas exercem corretamente a sua esfera de autoridade. Mas acima deles quem está, gente? O Senhor. Amém? Nós vamos ver e vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Terceiro ponto que eu queria passar para vocês. Resistir à autoridade é resistir a Deus. Fala comigo. Resistir à autoridade é resistir o próprio Deus. Então nós estamos aprendendo isso. Por não ser de origem humana, a autoridade que está sobre os seres humanos em posições específicas, ela deve ser respeitada e deve ser obedecida. Fala comigo, respeitada e obedecida. Não posso andar 200 por hora, levar uma multa do guarda e querer meter a boca nele. Não, irmão. Você está errado. Sim ou não? Ah, quem é ele? Aí é 2 erros. Você está andando a 200 por hora e pior ainda, está desacatando a autoridade. Pode até ser preso, desacato à autoridade. Você está lá na esfera pública, aí de repente o funcionário público ali não tratou como você gostaria, te desfez ali em alguma situação, por exemplo. Aí você é crente, vai lá e faz aquela ruaça, mete a boca no cara. Está certo isso, gente? Sim ou não? Não. Está errado. Irmãos, está errado isso. Isso é um escândalo, é um pecado, é desobediência a Deus, está equivocado isso. Nós temos que dar bom testemunho e não fazer arruaça. Tem muito crente que entra na carne, sim ou não? Entra no bife, né? Como dizia o meu amigo, está só no tutano. Está só na carne. Chega lá, vai ver só o que é. Não é assim. Respeito e obediência. Quando não o fazemos, estamos em rebelião contra o próprio Deus. O texto bíblico diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação
do próprio Deus. Pode ler aí na Bíblia. Romanos 13, 2. Isso é muito sério, irmãos. A pessoa independente ou insubmissa em relação aos pais, esposos, chefes, patrões, autoridades civis, pastores, líderes, discipuladores, está se opondo ao Senhor, independentemente daquele que exerce a autoridade. Está fazendo isso se ele está fazendo isso de modo digno ou não. Davi entendeu isso tão bem que mesmo vendo Saul já possuído por ódio, endemoniado, usando da delegação dada por Deus, ele não ousou tocar no rei Saul. Abra comigo 1 Samuel. Abra lá comigo, 1 Samuel, Antigo Testamento. Aqui é importante, tá? 1 Samuel 24, de 3 a 7. Olha só, 1 Samuel 24, de 3 a 7. Olha o que diz o texto bíblico. Nós vamos estar projetando também 1 Samuel 24, 3 a 7. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Quer dizer, os soldados de Davi estavam botando corda para que Davi desse o fim em Saul. E levantou-se Davi e mansamente cortou apenas a orla do manto de Saul. E sucedeu no versículo 5, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Presta atenção, os soldados queriam que Davi cortasse o pescoço de Saul. Sim ou não? A Bíblia diz que Saul estava defecando. Ele entrou dentro de uma caverninha para fazer umas bolinhas lá. Mas olha só, gente, Davi podia ter pego esse momento de fragilidade de Saul e decepado ele. Era o que os seus soldados queriam que ele fizesse. Mas Davi só foi lá e cortou um pedacinho da orla do manto. E mesmo assim a Bíblia diz que ele doeu o seu coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Versículo 6. E disse Davi a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul, por mais que já havia perdido a liderança de Israel, né? Já havia sido profetizado que Deus tiraria ele do reino e entregaria o seu reino a outro, que era melhor do que ele, o próprio Davi. Ele ainda era rei em Israel, mesmo endemoniado, irado, perseguindo Davi. Davi disse: olha, que o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. E estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amém? Fala comigo: eu não posso me levantar em rebeldia ou maldade contra uma autoridade estabelecida pelo Senhor. E esse episódio deixa bem claro, não importa se é uma pessoa boa ou má, quem trata com o líder é o próprio Deus. Quem destitui alguém de uma posição de autoridade e liderança é o próprio Senhor. Ou através de meios que ele mesmo determina, ou através do que, gente? Da morte. Sim ou não? Sim. Como acontece, às vezes até no meio das igrejas a gente vê essas coisas. Né? Um determinado líder agindo de forma equivocada, perseguindo pessoas dentro da igreja, maltratando as ovelhas. Eu já vi isso, Deus chegar e matar aquela pessoa. Porque ele está indo contra os princípios divinos, contra os princípios e valores do reino de Deus.
Então nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Acabamos de aprender. Resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. E Davi é um exemplo de alguém que compreendeu esse princípio à luz da palavra de Deus. Quarto princípio, gente. A rebelião traz consequências. Fala comigo, a rebelião traz consequências. O exemplo é o próprio Lúcifer, né? Quando nos levantamos contra ou não nos submetemos àquele que Deus colocou sobre nós, atraímos juízo sobre as nossas vidas. Repita comigo, atraímos juízo sobre as nossas vidas. Paulo fala aqui em Romanos 13 que os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmos condenar. Quem quer ser condenado aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus, vocês estão atentos, né? Só faltava o irmãozinho, glória a Deus. Irmãos, é assim. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, é o que fala Romanos 13, 2. Isso deve desenvolver um temor em nós, no sentido de nos guardarmos desse pecado. Que pecado? A rebelião. Fala comigo, a rebelião é um princípio satânico. Então precisamos ser guardados desse pecado e nos colocarmos no lugar determinado por Deus nas nossas vidas, sem desejarmos, assim como Lúcifer e seus anjos, romper os limites de autoridade que o Senhor estabeleceu. Fala comigo, rebeldia é um pecado. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Quando você está em rebeldia, você está nas mãos de Satanás. A hora que ele quiser, ele pode te esmagar. Abra a tua mão assim comigo, para você nunca mais esquecer. Fala comigo, rebeldia é me colocar nas mãos de Satanás. A hora que ele quiser, ele pode te esmagar. O próprio Satanás. Deus permite que o Satanás te esmague, te destrua, te assole, te persiga, se infiltre na sua vida, nas suas finanças, na sua família. Situações amaldiçoantes vêm sobre aqueles que se rebelam contra a ordenação de Deus. Quinto princípio, irmãos, fala comigo, somos tratados na sujeição. Então, junto com o princípio de autoridade, existe o princípio de sujeição. Sujeição. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas para o nosso bem. Está ali, Romanos 13, de 4 a 5. Se você faz o bem, não tem por que temer a autoridade. Visto que elas tratam conosco, impondo limites sobre as nossas vidas, estabelecendo um preço para os nossos erros e levando-nos a sermos fiéis. Sim ou não? Quem faz tudo certinho, irmão, corretamente, não tem por que temer as autoridades. Sim ou não, irmão? Sim. Agora, quem vive aprontando, infelizmente, tem o que temer. Acima de tudo isso, estar sob a autoridade de homens nos leva à humildade e quebrantamento. Fala comigo, humildade e quebrantamento. É tudo que a nossa natureza pecaminosa não quer. Humildade e quebrantamento. Mas é tudo que Deus quer. Assim como o orgulho é pai de todos os pecados humanos, a humildade, que é o que Deus quer, é a mãe de todas as graças divinas. Fala comigo, o orgulho é o pai de todos os pecados. A humildade é a mãe de todas as graças divinas. É claro que não é o pai e a mãe junto ali, né? Obviamente, é um contraste, né? De um lado tem o orgulho, do outro lado tem a humildade. É interessante que a palavra humildade vem do termo humus, que significa terra. Você reconhecer que você é terra, que você veio do pó da terra, né? Que existem pessoas que estão acima de você, que Deus estabeleceu a autoridade. Humildade e quebrantamento, irmão, são marcas indispensáveis na vida daqueles que querem manifestar o caráter de Cristo. Quem quer ser semelhante a Jesus aí? Dá um glória a Deus. Coloca a mãozinha no seu coração, fala assim, Senhor, eu quero ter humildade
e quebrantamento. Irmãos, quando alguém puxa a sua orelha, como é que você reage? A tua humildade é testada no momento em que alguém exorta você. Se você se arma todo, se justifica, ou então retalha a pessoa, desqualifica, joga para baixo, humilha aquele que tentou com amor, talvez, falar com você que você errou numa determinada situação. Irmãos, Deus usa pessoas para nos quebrantar. Principalmente os nossos cônjuges, sim ou não? Os nossos pais, às vezes até os nossos filhos podem ser usados por Deus para tratar conosco, para gerar quebrantamento em nós. Irmãos preciosos que nos amam. E todos nós precisamos de pessoas que falem a verdade em amor. Fala comigo, falar a verdade em amor. Esse é o segredo, é falar a verdade em amor. Não basta falar a verdade. E não basta só amar, tem que falar a verdade em amor. Está lá em um melhor texto para isso, é Gálatas 6, diz assim. Fala assim, ó, se vocês virem algum irmão tropeçando, errando, falhando, vós que sois espirituais, olha o nível, corrigi-o com o espírito de mansidão, brandura, docilidade. E cuidem para que vocês mesmos não caiam. Olha o que diz o texto bíblico, gente. Se eu e você somos espirituais, nós vamos puxar a orelha de alguém como? Com amor. Fala comigo. A verdade em amor. É aqui onde acontece a maior das confusões dentro dos relacionamentos. A pessoa fala, eu falo mesmo, eu sou sincero e tal. Solta o que para ela, às vezes, a verdade nem sempre é. Só que de qualquer jeito, de forma ferina, machucando, arrebentando, não se importando com o coração do outro. Não é assim, irmãos. Tome cuidado, uma palavra lançada, às vezes vai dar um trabalho para você desfazer aquela palavra, sim ou não, irmãos? Tem um livro antigo, um filme, que fala que as palavras é como se você abrisse um travesseiro de penas e fizesse assim com o travesseiro e as penas voassem para tudo quanto é lugar. Debaixo de um vento, de um vendaval. Tem penas que até você vai conseguir trazer de volta para o travesseiro. Mas muitas penas você nunca mais vai conseguir achar. Sim ou não, irmãos? Tem palavras que você não consegue mais consertar. Ir atrás, achar, desfazer, reconciliar. Igual essa cena. Um travesseiro cheio de pena de ganso, voando pena para todo lado. As penas são as palavras, que muitas vezes lançadas, você vai tentar correr atrás delas, ou desfazer a palavra que foi lançada, mas ela foi. E você não vai conseguir mais trazer de volta, restaurar, reconciliar aquela situação que um dia foi liberada da sua boca. Toma muito cuidado com isso. Amém? Fique preocupado com o coração alheio. Sempre que for falar a verdade, fala a verdade em amor. Fala comigo, verdade em amor. É assim que Jesus fazia. Sexto princípio. Não confundir a autoridade com a pessoa. Aqui que está a maioria das dificuldades. Fala comigo, não posso confundir a autoridade com a pessoa. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Não é. Às vezes a gente teve modelos na nossa vida de autoridades ruins. Um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um professor, às vezes até um pastor, um líder, alguém em alguma esfera, um patrão que nos machucou. E o diabo sabe disso. Por causa de modelos ruins de autoridade, muitas vezes você resiste a essa questão de autoridade e confunde a autoridade com a pessoa. É muito importante visualizarmos a origem de toda autoridade. E toda autoridade tem como fonte o quê? O Senhor. Fala comigo, toda autoridade tem como fonte
o Senhor. Então, entenda isso, a origem de toda autoridade em Deus, para que você possa se submeter a ela. Quando não fazemos assim, corremos o risco de fixar o olhar na dignidade da pessoa que exerce e apontar seus possíveis erros ou falhas como desculpa para não nos submetermos. Não é este o ensino da palavra de Deus. Pedro diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. E Senhor aqui não é Deus, é seres humanos. Aqui servo é como se fossem os trabalhadores hoje. Não somente ao bom, diz a Bíblia, ou aquele que é querido, cordado, mas também aquele que não é crente. Porque isto é grato, que alguém suporte às vezes tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2, 18 a 19. Então, se a Bíblia ensina isso em relação ao trabalho, senhor e servo, muito mais no contexto da família e da igreja. Amém? Tem muitas mulheres que têm essa dificuldade. Ah, não, mas meu marido não é do jeito que eu quero, então eu vou me rebelar contra ele. Ah, muitos filhos fazem isso. Ah, o meu pai e minha mãe eu acho que são careta, cafona, quadrado, atrasado. Então não vou me submeter a eles, vou desonrá-los. Toma cuidado, você está fazendo confusão entre a autoridade e a pessoa. Ok? Portanto, devo ter sempre uma atitude de submissão, ou seja, uma predisposição de obedecer, independente de quem esteja investido de autoridade sobre mim. Fala comigo, atitude de submissão, predisposição a obedecer, independente de quem tem autoridade sobre mim. Nós fôssemos abrir aqui, gente, todo mundo na sua história já teve alguém de autoridade sobre si que deu trabalho. Sim ou não, irmãos? Um patrão, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um gerente, um supervisor, alguém sobre ele que deu trabalho. Sim. Todos nós já tivemos. Eu já tive um pastor que era bipolar, era doido. Graças a Deus vocês não têm um pastor bipolar, gente. E eu fiquei 8 anos naquele ministério. E Deus usou aquele pastor na minha vida. Ele era bipolar. Tinha dia que ele acordava, era um amor, era cheio de graça, era um homem precioso, fazia todo mundo chorar, conquistava os corações. Aí tinha um outro dia que ele parecia que acordava endemoniado. Tenta imaginar um pastor bipolar. Ele já acordava com a testa assim fechada, semblante, a cara feia. Todos os obreiros já se distanciavam dele, que sabiam que o trem ia desandar. Já saía metendo a boca em todo mundo, ofendendo, ferindo, machucando. Tudo que ele construía, ele desfazia num momento de loucura com a sua bipolaridade. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu só saí daquele ministério, irmãos, o dia que o Espírito Santo falou comigo. Há 18 anos atrás. Amém? E hoje eu estou aqui, debaixo da direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te direciona. Não é as circunstâncias, não são as pessoas. E eu aprendi coisas maravilhosas. Por mais que foi difícil esses 8 anos, em meio a essa instabilidade toda emocional, e é terrível isso, eu aprendi tudo que um pastor deve fazer e aquilo que um pastor não deve fazer com esse cara. E graças a Deus por essa experiência. Amém? Depois, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, me colocou debaixo de um pastor precioso e maravilhoso, que foi uma referência para mim de equilíbrio, de graça, de tato com as pessoas, de cuidado pastoral, de uma série de coisas. Deus é fiel. Amém, queridos? Então, mesmo que você esteja debaixo de uma pessoa difícil, ore a Deus, para que Deus te dê graça. Deus está gerando quebrantamento, humildade,
está tratando com o teu caráter, para que você manifeste o caráter de Deus, essas marcas indispensáveis. Deus está nos levando a ser fiéis. Deus está corrigindo erros e posturas na nossa vida. Mas não confunda autoridade com pessoas. Até porque não existe autoridade perfeita. Sim ou não, irmãos? A começar com você. Você não é perfeito. Você é pecador. Eu também. Todos nós temos erros e falhas. Sim ou não? Sim. Então, se a gente exigir perfeição para obediência e submissão, ninguém se submeteria a ninguém. Porque todos nós somos pecadores, falhos, erramos e muitas vezes nos equivocamos porque somos humanos. Amém, irmãos? Quanto mais conectados com a fonte da autoridade, que é Deus, melhor nós nos movemos no mundo espiritual, em obediência e submissão. E para fechar, princípio número 7. Qual é o limite da obediência? Fala comigo, o limite da obediência. É óbvio, né, que há limites para a obediência. Esse limite não se baseia na personalidade ou nas atitudes daquele que está sobre mim, mas sim na direção que ele me dá. Fala comigo, na direção que ele me dá. Então não está na pessoa, está na direção que aquela pessoa me dá. Se alguém que foi investido por Deus sobre a minha vida, exige de mim algo que me levará a ofender ao Senhor ou desobedecer o Senhor, certamente não o farei. Sim ou não, irmãos? É aquele princípio, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está lá em Atos 5, 29. Coloca lá para mim, meu querido. Atos 5, 29. Então, os apóstolos, né, diante ali daquela perseguição, foram proibidos pelos principais do Sinédrio a pregarem o evangelho de Jesus. Chibatearam eles ali, deram uma chibatada, prenderam eles, deram ali uma chibatada neles e falaram, olha, volta no 28. Dizendo, olha, não... Olha lá, os principais falaram, ó, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, eles estão dizendo, olha, não preguem, não falem de Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos falar junto? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então vamos trazer aqui para o dia a dia. Se pais pedirem para os seus filhos fazerem coisas contrárias à palavra de Deus, os filhos têm que fazer? Sim ou não? Não. Se maridos pedirem para as esposas fazerem coisas contrárias à palavra de Deus, elas devem fazer, gente? Sim ou não? Por exemplo, o marido chega para a esposa e fala, amor, ó, é o seguinte, e isso existe, gente. Meus pais já trataram isso dentro da igreja. Um casal que saía da igreja para fazer swing. Você sabe o que é swing, né? Troca de casal. Imagina o teu marido, que se diz crente, chegar para a esposa e falar, amor, deu vontade e tal, eu vou lá num lugar fazer swing. A esposa tem que obedecer esse marido, gente? Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Você vai meter a mão na cabeça dele e expulsar esse demônio. Então tome cuidado, irmãos. A obediência não é cega. Ela é baseada em princípios divinos. Sim ou não? É claro que isso é muito raro de acontecer, mas acontece. Meus pais trataram o caso de um casal dentro da igreja que anos faziam isso. Olha que coisa terrível.
Olha onde a nossa sociedade está chegando. E cada vez está mais normal isso, nessa sociedade suja, apodrecida. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, claro, esse princípio não pode ser uma desculpa do nada, por uma besteira, uma coisa fútil, para você desobedecer à autoridade que está sobre você, se ele estiver baseado nos preceitos de Deus. Tem gente que usa a palavra, ele distorce a palavra e usa a palavra a seu favor. Sim ou não? Você já conheceu alguém que pega a palavra, distorce, tira do contexto para usar ao seu favor, até como uma arma contra outras pessoas? Sim, gente, existe isso, infelizmente. Então tome muito cuidado, por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso nós precisamos vir à igreja, sermos ensinados pelo Senhor, a fim de que, vocês estão vendo, são textos bíblicos, sim ou não, irmãos? Essa é uma igreja da palavra, é uma igreja que ensina princípios e valores cristãos. Então existe sim limite para a obediência. Se até na sociedade existe um conceito chamado de desobediência civil, você sabia? Existe, até na sociedade civil, o direito positivo, existe um conceito de desobediência civil. Também no cristianismo existe isso quando alguém te pede para fazer algo que é contrário à palavra de Deus e que faz você desonrar a sua relação com o Senhor. Fala comigo, mais importa agradar a Deus do que os homens. Porém, toda autoridade foi instituída por Deus e como autoridade delegada por Deus, eu vou obedecê-las. Amém? Eu posso me rebelar? Eu vou dar uma de doida aqui. Você nunca vai ser usado por Deus andando na desobediência. A desobediência, a não ser nesse caso que nós ensinamos aqui, a desobediência é Fala comigo, a desobediência é amaldiçoante. A obediência gera promessas e bênçãos de Deus. O marido que tem Jesus como cabeça é uma bênção no seu lar, na sua casa, na sua família. Sim ou não, irmãos? É o sonho de toda mulher. Sim ou não? Por isso que os homens têm que buscar Deus mais do que as mulheres. Ler a Bíblia mais, orar mais, buscar Deus, vir mais na igreja. Mais do que as mulheres. Seus filhos precisam ver, igual eu via, meu pai prostrado, de joelho dobrado, orando, clamando a Deus. Lendo a Bíblia todos os dias. Se você pegar a Bíblia do meu pai, uma Thompson, deve ter uns 30 anos já a Bíblia, cheio de anotações, cheio de coisas escritas. O homem de Deus precisa estar sujeito ao cabeça que é Jesus. Amém? A mulher de Deus está debaixo da missão do marido e é uma auxiliadora idônea. E não uma pedra de tropeço, uma pedra de ruína no seu lar, na sua família. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu, mas a tola, com o quê? Com a sua boca destrói o seu lar. E, gente, como tem mulher com a boca destruidora de lar. Sim ou não? Não desonre o seu marido. E você, marido, honre e ame a sua esposa. Glória a Deus. E filhos, honrem e amem os seus pais. Toda semana eu ligo para os meus pais. Morro de saudade deles. Moram a 800 quilômetros daqui. Toda vez que eu vou lá visitá-los, eu levo um presentinho para minha mãe, eu levo um presentinho para o meu pai. O que a Bíblia diz? Honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre
a terra. Quem quer prosperar e dar um glória a Deus? Olha o grande segredo, honrar pai e mãe. Se você honrar teu pai e tua mãe, você vai prosperar. Você vai ter bênção, você vai ter o favor de Deus. Tudo que você colocar as mãos, Deus vai te abençoar, irmãos. Sim ou não? Um exemplo é essa igreja. Por que vocês acham que a gente prosperou, irmãos? Por causa da honra de pai e mãe. Começamos há 2 anos atrás, na garagem da nossa casa, com 22 pessoas. Olha que bênção nós temos aqui. É uma bênção ou não, irmãos? Isso aqui é o favor de Deus, é a bênção de Deus e a honra a pai e mãe. Até hoje eu estou debaixo dos meus pais. Qualquer dúvida, se eu preciso abrir o coração, né? Uma luta que eu esteja, uma orientação, eu ligo para eles, converso com eles. É uma bênção para o meu coração. E o pastor Edson é outro também abençoado, mais velho que eu, 50 e poucos anos também. Meu pai tem 69, o pastor Edson deve ter uns 57. Um homem precioso. Os dois estão à frente de uma igreja de 2.300 membros. 300 células. Nós agora que chegamos a 12 células. Mas glória a Deus, nós vamos crescer, amém, irmãos? Nós estamos debaixo de uma unção de graça, de multiplicação, de crescimento. Eles têm 50 anos de igreja. Nós só temos 2 anos. E nós vamos crescer em nome de Jesus. Amém? Mas o grande segredo de Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, é a obediência. Junto com o princípio de autoridade, tem o princípio da obediência, da submissão. Vamos só relembrar, já estou fechando, quais são os 7 princípios que nós aprendemos hoje. Coloca lá, meu amigão. Primeiro princípio, todos precisam fala comigo, todos precisam se sujeitar. Segundo princípio que aprendemos, Deus é a fonte de toda autoridade. Você quer ter autoridade? Seja conectado à fonte. A fonte é quem? É Deus. Ele é a fonte de todo o poder, de toda a autoridade. Terceiro princípio, resistir à autoridade é resistir a quem, gente? A Deus. É resistir a Deus. Quarto princípio, a rebelião traz o quê? Consequências terríveis. Um exemplo é Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz, carregador da luz. Junto, provavelmente, segundo os eruditos, né? Junto com Miguel, fazia parte dos anjos mais poderosos do céu. Imagina, o cara levou 1/3 dos anjos. Olha a influência que Lúcifer tinha lá no céu. Quinto princípio, somos tratados aonde? Na sujeição. Fala comigo, eu sou tratado na sujeição. É interessante que até Jesus, gente, mesmo sendo o Criador do universo, a Bíblia diz que Jesus aprendeu por aquilo que ele por aquilo que ele sofreu. Se até Jesus se submeteu, quem é você para querer dar uma de bicudo, de bonzão, independente, melhor do que todo mundo? Se Jesus, que é o Criador do universo, de todas as coisas criadas, a Bíblia diz por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque através dele tudo veio a existir. Se até Jesus se submeteu ao seu pai, à sua mãe, se submeteu ali aos maiorais, se submeteu depois ali às autoridades civis. Quem é você para querer dar uma de rebeldão? Sexto, não confundir a autoridade com a... Fala comigo, eu não posso confundir a autoridade com a pessoa. Ou seja, por mais que você teve modelos de autoridade ruins, isso não quebra princípios e fundamentos para a sua vida. Amém? Existem líderes segundo o coração de Deus. Sim ou não, irmãos? E sétimo lugar, há limites da obediência. Mais importa agradar a... Vamos falar junto? Mais importa agradar a Deus do que aos homens.
Quem aprendeu aí? Dá um glória a Deus. Quem vai se submeter à palavra de Deus? Quem vai exercer autoridade, lembrando que a autoridade tem que ser usada de forma devida, baseada em princípios de Deus, divinos. E se eu fizer besteira, eu vou prestar conta para quem? Para Deus, exatamente. Ó, tá vendo? Pequenininho ali já aprendeu. Significa que o pastor conseguiu ensinar. Se até uma criança conseguiu aprender, vamos ficar de pé, meus irmãos preciosos, queridos. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quem recebe, diga amém. Fala comigo, quem precisa mudar não é Deus, sou eu. Fala assim, Senhor, gera em mim um coração humilde e quebrantado, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai, porque cremos no poder da Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é poderosa para nos colocar em alinhamento com o céu. E onde há alinhamento, há avivamento, Senhor. Gera uma igreja fiel, gera uma igreja obediente, gera uma igreja que se submete à Tua palavra, gera uma igreja, Pai, que seja profunda em Deus, profunda no Senhor, e não seja superficial, rebelde, ó Deus, inconsequente, independente, pelo contrário, que possamos nos sujeitar uns aos outros no Senhor, Pai. Que tenhamos um coração quebrantado, humilde, entendendo que Deus usa pessoas para nos colocar no prumo de Deus. Que Deus usa pessoas, ó Deus, como cinzéis de Deus, ferramentas de Deus, para nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos usados na vida de outras pessoas, mas também ajuda-nos, ó Deus, a percebermos o agir de Deus através de autoridades e pessoas sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, que tenhamos um coração quebrantado e não duro, não uma dura cerviz, não um coração impenitente que não se arrepende, mas sim um coração contrito e humilhado. É um coração que o Senhor jamais vai desprezar, mas sim é um coração onde o Senhor vai vir e fazer morada sobre nós. Se o Senhor nos der, Pai, ó Deus, esferas de autoridade, e levanta homens e mulheres de autoridade nesse lugar, homens e mulheres de influência, homens e mulheres líderes, segundo o Teu coração nas diferentes áreas da sociedade, da Tua igreja. Levante homens e mulheres fiéis em todas as coisas, leais ao Senhor, que exerçam uma liderança conectados com a fonte da autoridade que é o Senhor, e baseados em princípios bíblicos, em princípios divinos, Pai. Porque um dia teremos que prestar contas diante do Senhor, por cada alma, por cada vida, que o Senhor colocou sob os nossos cuidados. Dá-nos esse coração, Pai, dá-nos, ó Deus, esse conhecimento, nós te pedimos. E nos ajude a sermos obedientes, submissos, fiéis ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para o louvor e glória do Teu nome, sela essa palavra com poder, com graça e com glória na vida dos meus irmãos. Levante as suas mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz, que o Senhor derrame da sua graça e da sua glória sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe desde Sião, multiplique e abençoe o trabalho das suas mãos, que a graça, o poder, a glória do Senhor, o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, e ó Deus, que o Senhor nos purifique em tudo, o nosso corpo, a nossa alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Fala comigo, eu recebo a minha herança, a autoridade, baseada em princípios da palavra de Deus, eu exerço